Olá, pessoal. E aí, tudo beleza? Ó, eu tô gravando esse vídeo aqui para estar explicando para vocês sobre a atividade dessa semana de eletiva, tá? Como vocês já fizeram lá pela primeira, segunda atividade, uma redação, então nesta semana nós vamos voltar a treinar mais um pouco, tá bem? Então eu separei aqui esse materialzinho aqui que eu vou estar disponibilizando para vocês lá no grupo e também no Google Classroom, tá? Então eu estou só gravando só para poder revisitar para vocês as estruturas de uma redação do Enem e as competências que são avaliadas por eles, tá? Estou terminando de corrigir as que vocês já me enviaram, estarei enviando também o feedback a respeito delas. Então, o objetivo central dessa atividade vai ser o quê? Proporcionar a capacidade de cada um de vocês de redigir uma redação seguindo os critérios de correção do Enem, ou seja, as 5 competências que são avaliadas pelos corretores, tá? Então, vamos lá, vocês vão abrir o arquivinho que eu vou estar enviando para vocês e vocês vão seguir lá, tá? Então, mas, antes de tudo, como que a gente faz uma redação argumentativa dissertativa, que é a tipologia pedida pelo maior vestibular para ingressar no ensino superior? Primeiro, é uma redação que requer no máximo 30 linhas. Então, é interessante que a gente faça uso desse espaço que é disponibilizado. Então, nós vamos dividir essas 30 linhas em 5 parágrafos. Como? No primeiro parágrafo, a gente dedica para introdução. Calculem aí cerca de 5 a 6 linhas para cada parágrafo, tá bem? Então, no primeiro, na introdução, o que nós vamos estar abordando? Nós vamos falar brevemente, tá? Mas foco no breve, sobre o que é o tema. Por quê? Todo vestibular, eles vão ter um tema proposto e eles vão ter um texto de apoio. Ai, nunca ouvi falar desse tema. Pode acontecer, é normal, tá? Então, é por isso que é disponibilizado esse texto de apoio para auxiliar vocês. Então, vocês vão ler esse texto de apoio, tá? Vão se inteirar um pouquinho sobre o tema e depois vão produzir um breve resumo, uma breve explicação sobre o que esse tema está sendo abordado. Isso é importante porque se encaixa numa das competências avaliadas pelos corretores, que é não fuja do tema proposto, tá? Porque isso pode custar vários pontos depois lá na frente. Então, leia de novo, se não compreendeu, procura buscar na sua memória, isso falando no dia do vestibular, tá? Mas aqui na atividade, se você não entendeu, você pode dar uma pesquisadinha, tudo bem? Então, não pode fugir do tema que está sendo proposto. Então, na introdução, você vai falar um pouquinho sobre isso. E também, o que vai apresentar? Vai apresentar as 3 palavras-chave, que vão ser a base, vão ser o alicerce dos argumentos que vocês vão estar utilizando para fundamentar a sua ideia. Tá legal? Então, se, por exemplo, o tema proposto é imigração, tá? Tá lá falando sobre os imigrantes do Haiti que vieram na busca de emprego, de uma vida melhor, que foi inclusive um dos temas do Enem de 2012. Então, vamos lá, esse é o tema. Então, eu vou pensar em 3 palavras-chave que vai me ajudar a elaborar sobre o que foi esse processo de imigração e também em algo que me ajude a propor uma intervenção que reflita positivamente na vida das pessoas, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar, então, o termo... Eu vou usar discriminação, xenofobia, para falar como essas pessoas acabam não sendo, às vezes, bem receptivas no país que eles estão imigrando. Eu vou usar, por exemplo, a palavra desigualdade, como eles acabam fugindo de uma certa situação de vulnerabilidade para estar buscando uma vida melhor. Eu vou usar algum outro argumento que embace a minha tese, a minha ideia, tá bem? Então, você vai colocar só essas palavrinhas-chave, você vai só mencionar elas nesse primeiro parágrafo. Então, esse é o primeiro parágrafo, tá? O segundo parágrafo, o que você vai fazer? Você vai lá buscar no primeiro uma das palavras-chave que você acha que é a mais fraca. Pensa assim,
Ah, essa daqui eu não vou conseguir ainda convencer o meu leitor, mas eu preciso dela para poder linkar as ideias, né? Para poder conectar as ideias que eu vou estar abordando. Então você vai lá pegar o seu argumento mais fraco e vai discorrer, vai escrever sobre ele, tá? O terceiro parágrafo, a gente pega aquele argumento mais mediano, sabe? Aquele que não é tão fraco, ou seja, que a sua necessidade assim não seria talvez tão importante, mas também não pode ser aquele mais forte. Você não pode entregar o ouro agora, tá? Beleza? Então, nesse terceiro parágrafo, você vai utilizar o seu argumento, aquela palavra-chave que você abordou lá no primeiro parágrafo, mais médio. O quarto parágrafo, aí sim, você vai matar a cobra e mostrar o pau. Você vai pegar então o argumento mais forte, aquela palavra-chave que você fala assim, não, é aqui que quando o meu corretor lê a minha prova, lê minha redação, vai pensar, putz, tem razão, me convenceu. Então, o quarto parágrafo, não se esqueçam, tem que ser o seu argumento mais forte, aquele que você vai vender a sua ideia da sua redação, tá? E aí o quinto, que é a conclusão, a gente geralmente deixa para apresentar o quê? Uma proposta de intervenção, ou seja, eles não podem simplesmente jogar o tema lá, por exemplo, a imigração dos haitianos, né? Que foi um problema, foi uma problemática na época, né? 2011 para 2012, e simplesmente deixar o problema lá exposto. Você tem que apresentar uma solução, uma proposta de intervenção que interfira positivamente na vida das pessoas, sem, preste atenção, sem ferir os direitos humanos, que também entra numa das competências que é avaliado pelos corretores, tá? Então, essa é a estrutura de uma boa redação dissertativa argumentativa, tá? Composta por 30 linhas, dividida em 5 parágrafos. Nunca, pessoal, faça uma redação com menos de 20, 15 linhas. Geralmente é uma redação rasa, uma redação pouca, que os corretores vão ver o tamanho da sua redação e já vão pensar, não, a pessoa não conseguiu elaborar suas ideias com coesão ou coerência, tá? Então aqui, como vocês podem ver no arquivo que eu mandei para vocês, eu trouxe novamente as 5 competências que são avaliadas pelos corretores dos candidatos, tá? A primeira é o domínio da norma padrão. Tem que escrever bem, pessoal. Nada de abreviação, nada de gíria, tá? Tem que utilizar a norma padrão. Tem que ter concordância, tem que ter coerência, ou seja, os verbos têm que fazer sentido, eles têm que harmonizar. Eu não posso falar os celular, né? Eu não posso falar os celular, são os celulares. Tem isso que seria uma concordância, tá? Então tem que estar escrito bem bonitinho. Erros ortográficos são passados? Depende. Se for talvez uma palavra muito difícil, ou se for apenas em uma palavra, o corretor, depende também do corretor, ele pode encarar aquilo como talvez uma desatenção, ou talvez nervosismo. Então, se for o caso de uma palavra só, talvez pode passar, né? Não é bom, mas pode acontecer, tá? Agora, se você repete o mesmo erro dessa mesma palavra em várias situações ao longo do texto, aí já é encarado como realmente um desvio ortográfico. Então, aí você vai ter seus pontos descontados, tá? A segunda competência é a compreensão da proposta da redação, que eu já havia ligado vocês anteriormente. Não pode fugir do tema proposto, gente. É isso, tá? E é legal muito, é muito legal, desculpa, é muito legal que vocês também apliquem conhecimentos de outras áreas. Como fala aqui, por exemplo, se é um texto que fala sobre desmatamento, então é bom que vocês apliquem conhecimento sobre geografia, biologia, tá? Então, se é um texto de uma linguagem não verbal, né, além, como por exemplo, tabelas, gráficos, então aplique os seus conhecimentos linguísticos para poder defender, tá, o que aquele recurso está sendo dito. Então, não fujam da proposta da redação, tá, pessoal? E utilize conhecimento interdisciplinar. Pega um pouquinho do seu conhecimento em história, um pouquinho do seu conhecimento matemático, um pouquinho do seu conhecimento geográfico. Tudo isso acaba enriquecendo a sua redação. A terceira competência é
Os verbos que comandam a avaliação de redação do Enem são relacionar, selecionar, organizar e interpretar, tá? Então, o que os corretores vão buscar do candidato do Enem? Ele vai estar exigindo que você escreva um texto dissertativo argumentativo e que, além dos conhecimentos específicos dessa estrutura textual, você vai ter que, a partir dos fatos, das opiniões, dos argumentos apresentados, interpretar, ou seja, vai ler o texto de apoio, o texto base, vai interpretar o que está sendo proposto, vai relacionar com os seus conhecimentos prévios, vai selecionar aquilo que é de fato importante para fundamentar a sua ideia e organizar de modo que fique coeso e tenha coerência, tá? Mas é muito importante vocês se lembrarem que não pode fazer cópia dos textos motivadores, ou seja, dos textos de apoios. Não pode de jeito nenhum pegar um trecho do texto e falar assim, segundo o texto de apoio, fala assim, assim, assado. Não pode, tá, pessoal? Não podem copiar, tá? A quarta competência é o quê? Conhecimento da estrutura do texto argumentativo, que é aquele que eu já falei para vocês, né? A divisão do texto de 30 linhas em 5 parágrafos. Conhecer o texto, você, seguindo essa estrutura, já demonstra para o seu corretor de redação que você já sabe o que é um texto argumentativo. Então, portanto, você já vai pontuar nesta competência. A quinta é a proposta de intervenção para o problema abordado. Por quê? O que o Enem vai procurar? Ele procura jovens leitores que sejam críticos, que sejam cidadãos conscientes. Por quê? O principal objetivo, na verdade, do ensino médio é formar vocês para a diferença, formar vocês com criticidade, para vocês olharem para os fatores e decisões da vida com um olhar mais crítico, com um olhar mais consciente. Então, essa proposta de intervenção tem que seguir esses mesmos critérios, tá? E elas têm o quê? Que interferir positivamente na vida da população. Então, não pode, de forma alguma, tá? Desrespeitar os valores humanos ou a diversidade social e cultural da população. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tema que eu escolhi, que é o racismo e discriminação social no Brasil. É um dos temas que geralmente a gente usa para treinar a redação no Enem, justamente para despertar essa consciência crítica em vocês. E aí eu separei uma matéria de um jornal como texto de apoio. Então, vocês vão escrever uma redação baseada neste tema, tá? Racismo e discriminação social no Brasil. Vocês vão ler o textinho que eu separei para vocês. E aí vocês vão escrever. Não se esqueçam de enviar no meu e-mail, tá? Que vocês já sabem que eu vou estar postando para vocês depois. E é isso. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, perguntem, liguem, façam videoconferência, que eu estou aí até às 6 da tarde, de segunda a sexta, tá? Beijo e fiquem bem.